Hoje nós vamos iniciar o tópico de Físico-Química de Superfícies. Vamos começar com alguns conceitos básicos e depois vamos enfocar as propriedades das superfícies e o conceito de tensão superficial. Vamos também ver as propriedades das interfaces e explorar os conceitos de molhabilidade e ângulo de contato. As superfícies exibem um papel extremamente importante em sistemas físico-químicos. Vamos olhar aqui um caso bastante simples. Um cubo com aresta 3 cm possui área superficial de 54 cm² e volume de 27 cm3. Agora vamos imaginar que a gente possa dividir nas 3 dimensões em fator de 3 em cada uma das dimensões, de modo que nós tenhamos então 27 cubos com aresta de 1 cm. Se nós separarmos esses 27 cubos, a área total deles vai ser de 162 cm², enquanto que o volume permanece sendo de 27 cm3. O que nós temos ao passar de um sistema para outro foi um aumento num fator de 3 vezes, devido a uma divisão em cada dimensão por um fator de 3. Nós podemos começar e repetir esse processo várias vezes, obtendo amostras finamente divididas. Por exemplo, 10 na 18 cubos, cada um com aresta de 3 vezes 10 na menos 6 centímetros. Isso aí, se nós separássemos cada um desses cubos, contássemos a área de cada um dos cubos e somássemos para todos os cubos, nós teríamos uma área total exposta de 5,4 vezes 10 na 7 centímetros², que corresponde então a um aumento de 10 na 6 daqui para cá. O volume permanece, porém, o mesmo, 27 centímetros cúbicos, ou seja, a relação entre a área e a superfície aumentou várias ordens de grandeza. Essa área aqui de 5,4 vezes 10 na 7 cm² corresponderia a uma superfície de 73,5 metros por 73,5 metros. Significa, então, sistemas pequenos ou finamente divididos, a superfície certamente cumpre um papel importante. Aqui a gente pode, por exemplo, pensar no carvão ativado. Por que a superfície cumpre um papel tão importante? Qual a implicação dessa elevada superfície exposta? As moléculas que estão no interior do sistema são mais estabilizadas pelas interações do que as moléculas que estão na superfície. Aqui a gente vê que as moléculas são cercadas por várias outras moléculas, ao passo que as moléculas na superfície são cercadas por um número menor de vizinhos. Portanto, a energia das moléculas na superfície é maior, e é desfavorável manter as moléculas na superfície. Portanto, o sistema tende a assumir a menor superfície possível. A gente enxerga essa constatação quando a gente imagina várias gotículas de óleo espalhadas na água que depois de um certo tempo tendem a coalescer. Ou a gente também pode ver folhas hidrofóbicas com pequenas gotas de água em forma quase que perfeitamente esférica em cima delas. A quantificação desse fenômeno é o conceito de tensão superficial. Para entender o que é tensão superficial, vamos imaginar o seguinte aparato. Nós temos aqui uma lâmina de um líquido que é submetida a uma força que leva a um deslocamento desse líquido. Como nós sabemos da física, o trabalho necessário para ampliar, para fazer o deslocamento é a força vezes o deslocamento. Porém, esse deslocamento aqui implica um aumento da área. E o trabalho está relacionado à área pela tensão superficial, ou seja, o trabalho é gama de sigma, onde sigma aqui é a área. Como, porém, essa lâmina tem duas faces, o comprimento é ΔX, ou dx aqui, e a largura é L, d sigma é 2L dx, devido às duas faces. Substituindo aqui o d sigma 2L dx, nós temos que f dx igual
gama vezes 2L dx, o que cancela o dx aqui, de modo que F igual a 2 gama vezes L, ou gama igual a F sobre 2L. Esse gama, tensão superficial, pode, portanto, ser facilmente determinado mediante a determinação da força necessária para aumentar a área de uma determinada superfície. A gente pode também pensar em superfícies circulares, bolhas, gotas, onde aqui no início nós temos um raio R que passa a um raio R mais dr. O aumento de uma quantidade R, dr do raio, leva a um trabalho que está relacionado à força por dW igual a F dr. Porém, esse aumento do raio implica que o sistema esférico possui uma área maior. O aumento da área é de sigma. Como nós sabemos que sigma é 4πr ao quadrado, d sigma é 8πr dr. Portanto, colocando 8πr dr aqui, nós vemos que a força está relacionada à tensão superficial, de modo bastante simples, ou a tensão superficial está relacionada à força, de modo bastante simples. Essas relações aqui vão ser posteriormente empregadas em algumas equações que descrevem também o efeito das curvaturas superficiais. Do ponto de vista da termodinâmica, o trabalho relacionado à tensão superficial, o trabalho relacionado para aumento da área, é um trabalho classificado como trabalho útil, dW', que está relacionado à variação da energia livre de Gibbs a temperatura e pressão constante. Portanto, dG igual a menos SDT mais VDP, mais essa porção aqui relacionada ao aumento da área, gama d sigma. Daqui a gente pode dizer que esse gama é dG de sigma TIP constante, ou seja, é o quanto que a energia livre de Gibbs se altera alterando a área, a temperatura e pressão constante. Como o aumento da área é sempre desfavorável, dG de sigma é sempre uma quantidade positiva. Porém, a tensão superficial é uma quantidade que vai diminuindo gradativamente e ela tende a zero assim que a temperatura se aproxima da temperatura crítica. Vamos analisar agora algumas interfaces para entender o conceito de tensão interfacial, que está relacionado também ao conceito de tensão superficial. Vamos imaginar que nós tenhamos dois líquidos, um líquido beta e um líquido alfa, e uma interface que a gente chama alfa-beta. Se nós separarmos a porção alfa da porção beta, nós temos que impor uma determinada energia relacionada a um trabalho. Esse trabalho é chamado trabalho de adesão. Esse trabalho de adesão ele pode ser medido da seguinte maneira: a tensão superficial da fase alfa mais a tensão superficial da fase beta menos a tensão interfacial entre as fases alfa e beta. A gente pode entender a tensão superficial como uma tensão interfacial entre a fase condensada e o ar, tanto aqui no caso da fase alfa quanto no caso da fase beta. Ou seja, essa expressão aqui nada mais é do que a expressão das tensões superficiais daquelas fases que apareceram no processo menos aquela fase que desapareceu no processo. O trabalho de coesão é um trabalho de alfa com alfa, ou seja, é similar ao anterior, só que em vez de termos dois líquidos de natureza diferente, temos um líquido de mesma natureza. E a separação em duas porções de alfa. Então aqui não havia nenhuma interface, mas surgem duas novas interfaces entre alfa e vapor. Portanto, o trabalho, que aqui nesse caso se chama trabalho de coesão, é duas vezes a tensão superficial de alfa. O trabalho de adesão e coesão estão intimamente relacionados a uma propriedade chamada ângulo de contato. Vamos imaginar que esse líquido esteja em cima de uma superfície e hajam então vários fatores, várias forças atuando no líquido. Por um lado,
existe a tendência do líquido espalhar ao longo desse sólido. Essa tendência ela é contraposta pela tensão interfacial entre o sólido e o líquido, aqui pela linha amarela, como se essa tensão aqui puxasse o líquido nessa direção. Por outro lado, o próprio sólido possui uma tensão interfacial com o vapor. Isso faz com que haja uma força, digamos assim, atuando nessa direção, tendendo a espalhar o líquido. Por outro lado, o próprio líquido em equilíbrio, em contato com o vapor, possui a sua tensão interfacial líquido-vapor, ou tensão superficial do líquido, que então vai tender a ser exercida nessa direção, que é a direção aqui na interface entre o líquido e vapor. Nós podemos imaginar esses três componentes das tensões superficiais como forças que se compõem vetorialmente, ou seja, no equilíbrio, quando o líquido atinge a sua forma de equilíbrio, elas estarão em equilíbrio de modo que o gama SV é igual ao gama SL mais a projeção cosseno, ou seja, gama LV cosseno de θ. O trabalho de adesão é o trabalho para a retirada desse líquido dessa superfície. Seriam então as duas novas superfícies que surgem, líquido-vapor e sólido-vapor, e aquela superfície que desaparece, sólido-líquido. Como, porém, a gente viu que o sólido-vapor pode ser escrito em função do equilíbrio sólido-líquido e líquido-vapor, nós escrevemos isso nessa equação e nós podemos ver que esse termo aqui se cancela, restando apenas o equilíbrio o gama líquido-vapor mais o outro termo líquido-vapor cosseno θ. Ou seja, o trabalho de adesão é a tensão superficial do líquido 1 mais cosseno de θ. Esse trabalho de adesão, então, expresso dessa maneira, vai depender do ângulo de contato, ou seja, diferentes ângulos de contato implicam diferentes adesões. Θ igual a zero seria um espalhamento completo do líquido nessa superfície. Θ igual a zero aqui implica cosseno de θ igual a 1, trabalho de adesão igual a 2 vezes a tensão superficial. Só que isso é exatamente igual ao trabalho de coesão. Θ igual a zero implica então uma molhabilidade perfeita, de modo que a interação do líquido com o sólido é basicamente a mesma interação do líquido consigo mesmo. Um ângulo maior, 90 graus, por exemplo, implicaria cosseno de θ igual a zero e o trabalho de adesão igual à tensão superficial. Um ângulo maior, como esse aqui, que é semelhante àqueles que se vêem em água em folhas hidrofóbicas, implica um cosseno de θ igual a menos 1, que leva ao trabalho de adesão nulo, ou seja, um ângulo de contato de 180 graus aqui, que seria um caso ainda mais extremo aqui, uma esfera perfeita em cima do sólido, corresponde a uma interação completamente nula entre o líquido e a superfície. Portanto, o trabalho de adesão é igual a zero. Então, esse aqui é o limite da alta afinidade entre o líquido e o sólido, um baixo ângulo de contato, e esse aqui é o limite da baixa afinidade entre o líquido e o sólido, com um elevado ângulo de contato.